Olá galera, eu sou Amanda Lemete e hoje eu vou apresentar para vocês conhecimentos básicos sobre estatística, que são necessários para uma boa e correta aplicação de planejamento experimental, que será o próximo tema abordado aqui no canal. A aula de hoje ela foi baseada neste livro aqui, Análise de Dados Experimentais 1, dos autores Márcio Schwab e José Carlos Pinto, da editora ePapers. Se vocês pretendem expandir o conhecimento sobre estatística, eu fortemente recomendo este livro. Os exemplos que eu irei rodar nessa aula, eles utilizam a linguagem Python. Então, se você não está ainda familiarizado com esta linguagem, eu sugiro que assista o vídeo de instalação do pacote Anaconda e a apresentação do Jupyter Notebook aqui no canal. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva. E caso goste do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Obrigada e vamos para o vídeo. Começaremos a nossa aula com a apresentação dos conceitos de média, mediana e moda. Média. A média ela é definida de acordo com a fórmula apresentada aqui no slide. A média de um vetor, ela vai ser igual ao somatório de todos os elementos deste vetor, dividido pelo número de elementos que esse vetor contém. Aqui, podemos visualizar um histograma que representa o número de crianças por apartamento de um certo condomínio com 250 apartamentos no total. Para produzir este histograma, foi feita uma consideração de que cada família contém, no máximo, 4 filhos. Vamos acessar o Jupyter para eu mostrar como fazemos essas contas. Eu já abri aqui o nosso notebook e vou fazer a importação das bibliotecas NumPy e matplotlib.pyplot, que eu vou chamar essa biblioteca de PLT. Aí eu vou rodar esta célula apertando Shift e Enter, como já mostrei para vocês em outro vídeo. Após a importação das bibliotecas, precisamos criar um vetor que irá receber os números aleatórios correspondentes à quantidade de crianças por apartamento no condomínio. Para gerar esses números aleatórios, vamos utilizar a biblioteca NumPy e os números, eles precisam ser números inteiros, pois não podemos ter meia criança, por exemplo. O vetor que irá receber esses elementos será chamado de vet, e o vet recebe np random rand_int. E o intervalo desse vetor vai começar de 0 e vai terminar em 4. Segundo essa função da biblioteca NumPy, o elemento superior do intervalo, o limite superior, ele não fica incluído no intervalo, ele é excludente, então por isso aqui eu vou colocar o número 5. E o próximo argumento é o argumento size, que nos diz quantos elementos devem ser gerados. Como são 250 apartamentos, eu preciso gerar 250 números aleatórios. Vamos dar uma olhada nos elementos do vetor vet. Como vocês podem ver, esses elementos são diferentes do que vocês geraram no computador de vocês. Para que possamos comparar os nossos resultados, é preciso então inicializar a semente do gerador de números aleatórios. Eu vou vir aqui e vou escrever NumPy random seed 0 e vou rodar essas células novamente. Agora, vocês podem comparar o vetor vet aqui que eu gerei com o de vocês e vocês vão ver que esse vetor é o mesmo, porque estamos, na verdade, partindo da mesma semente para a geração do número aleatório, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui só para provar que o número é igual mesmo, né? Eu vou tornar essa célula um comentário e vou reinicializar o kernel. Rodando novamente.
Viu? Como pode ver, é a mesma sequência de números. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente pode gerar esse histograma aqui do slide, tá bom? Para isso, a gente vai fazer uso da biblioteca matplotlib.pyplot. Basta escrevermos plt-rish vet plt show. Ele está um pouco diferente, pois temos que colocar especificações no gráfico para que ele fique exatamente no formato aqui do slide. A gente vai fazer isso. Porém, antes, se você não quiser ficar escrevendo toda hora plt show no seu Jupyter Notebook, a gente vem aqui na primeira célula e escreve matplotlib inline, que aí ele sempre vai aparecer. Se vocês quiserem ver, esse daqui tá dentro das Magic Functions, né? Então, eu tirei a internet, deixa eu conectar novamente, só para mostrar. Matplotlib inline. Aqui esse site, o Stack Overflow, ele é ótimo para tirarmos dúvidas em relação a Python. Aí ele está explicando aqui, por exemplo, que o porcentagem matplotlib inline é, na verdade, uma função mágica. E aqui ele diz, né, que quando a gente usa esse termo inline, né, os seus gráficos do matplotlib ficam incluídos no seu notebook próximo ao código. Então, vou fechar aqui e vou retornar. Vamos modificar este histograma. A primeira coisa é a gente definir a cor das barras. Então, para isso, eu preciso escrever face color igual. Repare que a cor que estava lá no slide é uma cor diferente. Isso é muito bacana, porque aqui no Matplotlib ele já tem várias cores já pré-programadas e é muito fácil a gente fazer uso dessas cores. Então, eu venho aqui Colors, Matplotlib, nas imagens. Essa paleta de cores aqui, por exemplo, a gente pode fazer uso de todas as cores aqui simplesmente digitando o nome delas. Isso é muito legal. Então, eu vou escolher aqui a cor salmão. Aí eu coloco entre aspas, salmon. A cor da borda, né, o contorno de cada barra se chama Edge Color. Eu vou colocar de vermelho mesmo. E vou rodar. Opa. Viu como ficou legal o gráfico? Outra coisa, se eu não quiser que mostre qualquer valor aqui no eixo X, se eu quiser que sejam apresentados somente os valores inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou criar uma lista de bins, né? Que se chama bins list. E essa lista vai definir os meus intervalos. Então, aqui eu venho e coloco bins recebe bins list. Opa! Prontinho. Então, o que significa aqui, né? Significa que a primeira barra é em relação às famílias que não contêm nenhuma criança, 0. A segunda, uma criança. A terceira, 2. A quarta, 3. A quinta barra significa 4 crianças por apartamento. Podemos também nomear aqui, colocar um título para o eixo X. Para isso, a gente escreve plt-x-label. Crianças por apartamento. E se eu der Enter, o default, a fonte, o tamanho da fonte aqui é bem pequeno, tá? Eu gosto de usar a fonte 14 para cima. 14. Viu? Ficou melhor. Vocês podem usar o tamanho de fonte que vocês quiserem.
Podemos salvar este gráfico, então PLT Save Figure, histograma crianças.png. Vocês podem também utilizar qualquer extensão, tá? Se eu quiser extensão de figura, né, JPEG, TIFF. Se eu quiser também salvar essa figura como uma imagem vetorizada, né, sem o plano de fundo, basta eu escrever transparent equal true. Então, repare, olha só como isso aqui é legal. Então, deixa eu sair aqui do modo de apresentação. A gente está rodando isso no desktop, Jupyter Notebook, histograma crianças, né? Então, se eu pintar esse fundo aqui, viu? Ele não tem fundo. Isso por causa do comando transparente igual a verdadeiro. Agora, uma outra diferença é porque lá no slide, os números, né, eles estão no centro de cada barra. Para fazer isso, a gente não pode mais utilizar o PLT Rich, o histograma, ou se pode, é preciso de especificar muita coisa, então já começa a ficar muito complicado. Eu acho que em Python tudo que fica muito complicado já não é vantajoso, porque podemos realizar diversas funções em Python, diversas programações para fazer a mesma coisa. Então, se está muito complicado, geralmente tem um outro atalho que você pode optar, tá bom? Nesse caso, o atalho que a gente vai escolher é mudar o tipo de gráfico. Então, ao invés de usarmos o plt.rich, vamos usar o plt.bar. Para isso, eu vou antes precisar contar quantas vezes cada número aparece em vetor vet. Por exemplo, quantos zeros eu tenho dentro de vet, quantos números uns eu tenho dentro desse vetor. A gente não precisa programar esta conta, pois a biblioteca NumPy ela tem uma função chamada binCount, que ela já faz isso automático para a gente, o que é bem bacana. Então, eu vou armazenar esses resultados numa variável chamada num. Então, num recebe binCount de vet. E eu vou imprimir num aqui. Então, o que ele está me dizendo? Que temos 58 números uns. Então, se olhar aqui no histograma, realmente, né? Números uns não, desculpa, números zeros. E realmente, aqui, ó, aqui é a coluna, né, a barra do número zero, e realmente está bem próximo aqui de 60. Então, esse número aqui pode ser mesmo 58. Depois 45 em números uns, o que está de acordo, 44 em números 2, 63 em número 3 e 40 em número 4. Então, aparentemente está coerente esse resultado. Então, eu vou copiar esta célula, C e V aqui. A minha bin list, dessa vez, como eu vou colocar os números no centro de cada barra, eu não preciso mais do número 5. Ao invés de eu botar rich, eu vou colocar bar. E agora aqui eu não preciso mais colocar o vet, eu vou colocar bins list, vírgula, num. Eu tiro esse comando aqui e eu escrevo align igual a center. E rodo. E rodo. Bom, bem bacana. Olha só, então, temos um gráfico bem similar ao anterior, porém as barras elas estão ainda muito estreitas, né? Elas não estão se encostando. Para que a gente aumente a largura dessas barras, a gente precisa adicionar um novo parâmetro aqui, que é o parâmetro da espessura. Então, idit igual a 1. Prontinho. Temos, então, um gráfico, um histograma idêntico ao que está mostrado no slide. Vamos ao cálculo da nossa média, né? Então, eu vou transformar essa célula aqui em uma célula de comentário e vou escrever média. Podemos usar a biblioteca NumPy, média np.min de vet.
Voltando ao slide, temos então a mediana. O que é a mediana? A mediana é justamente o valor que divide o histograma em dois subconjuntos de iguais probabilidades. Aqui tem um passo a passo de como a gente acha a mediana de um certo conjunto de valores, sendo um vetor ou uma lista. Temos primeiro que ordenar esses valores e depois selecionar o elemento do meio. Então aqui temos um exemplo, temos um vetorzinho VET e vamos ordená-lo aqui e podemos ver claramente que o valor 1 corresponde à mediana deste conjunto de dados. Voltando ao nosso exemplo de crianças por apartamento, o nosso histograma é diferente desse, porque aqui eu não tinha inicializado a semente, né? Mas o que importa é que o número de intervalos continua sendo igual e a mediana desse conjunto de dados aqui é 2 e a do nosso conjunto de dados também será 2. Então, se eu clicar aqui nesta célula usando a biblioteca NumPy, eu uso np.median de VET e tem a mediana, e como já era esperado, é o valor 2. Mas a gente pode até ver no próprio histograma que é o 2 aqui, que divide o nosso conjunto grande de dados em dois subconjuntos. Aqui está uma observação que devemos tomar cuidado, tá? Então depende dos casos. A mediana ela é menos suscetível a outliers do que a média. Um exemplo disso é a renda familiar média nos Estados Unidos, que é em torno de 72.641 dólares, porém a mediana ela é somente 51.939 dólares. Por quê? Porque a média ela acaba sendo distorcida por um grupo de bilionários. Então, neste exemplo específico, a mediana representa melhor o típico americano. A gente vai testar isso na prática, adicionando um outlier no nosso conjunto de dados. E o outlier a ser adicionado ele é enorme, tá? Ele é 9.800.000. Aí vamos ver se esse resultado aqui que eu postei no slide está correto. Para adicionar um elemento em um vetor já criado, podemos fazer uso da função NumPy append. Aí o que essa função faz? Ela adiciona um elemento ao final do vetor, ou seja, na última posição. Tem uma função semelhante que também se chama append para lista, só que dessa vez essa função ela não é da biblioteca NumPy. E eu vou atualizar o nosso vetor, então VET recebe essa atualização, tá? Então np append VET aqui está o número que eu vou adicionar, então 9.800.000. E eu vou perguntar aqui quem é VET. Realmente, adicionamos este elemento aqui. Eu vou deixar isso aqui comentado, escondido um pouco, então eu boto o meu mouse aqui no cantinho. Tá vendo que aparece esse quadrante aqui em cinza, né? Eu dou 2 cliques e ele deixa escondido o resultado. Se eu quiser visualizar novamente, é só dar um clique que ele retorna, tá? Vamos então fazer o cálculo da média novamente. np.min de VET. Realmente, olha só, por conta de um número adicionado, somente um, a média se deslocou de 1.92 para 39.000. É muita coisa. E esse valor aqui não representa em nada o nosso conjunto de dados, porque esse número realmente ele é um outlier. E se calcularmos aqui a mediana, ela não foi alterada em nada. Sim, isso então faz sentido. Agora, e se a gente adicionasse, ao invés de um número tão grande assim, se a gente adicionasse um número menor, como seria? Então, primeiramente, vamos deletar esse último número adicionado. Então, para deletar esse número, a gente utiliza a função delete. Então, VET recebe NumPy delete, né? VET na posição -1. Delete a posição -1 deste vetor. Pronto, deletei.
Agora eu vou adicionar um número não tão grande assim no vetor. Então, vamos novamente utilizar a função append. Append em vet o elemento 7. Vamos checar se esse valor ele chega a ser um outlier ou não, tá? Uma forma bem fácil de checar isso é a gente construindo o gráfico de caixa. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse tipo de gráfico e ele se chama em inglês boxplot. plt.boxplot de vet. Sim, esse número 7 ele é um outlier, ele tá aqui, ó, tá vendo? Fora do valor máximo aqui do conjunto de dados. Então, eu venho aqui e vou calcular a média deste meu vetor. Olha, a média dele agora tá 1,95, né? E antes a média era 1,93. Ela mudou um pouco. Realmente a adição do valor 7 desse outlier, ele influenciou no valor da média. Porém, você pular de 1,93 para 1,95 não é tanta coisa assim. Então, NP median vet, obviamente, ele não sofreu nenhuma alteração. Como esse exemplo, apesar de termos adicionado um outlier ao conjunto original de dados, a média ela ainda se encontra bem próxima do seu valor original. Então, nesse caso aqui, a gente não pode dizer que a média ela não reflete esse conjunto de dados. Aqui eu estou só mostrando o outlier. Bom, e se modificarmos os dados originais, considerando agora que as famílias possam ter até 5 filhos? Será que os resultados são os mesmos? Vamos checar isso. Eu vou criar aqui novamente o nosso vetor vet, eu vou atualizar ele para np random randint. De 0, agora o meu valor high recebe o número 6, size 250, e vou imprimir vet. Bom, vou repetir então aqui, olha, vamos retornar, só para não precisar escrever de novo, eu vou copiar essas duas células, C, e vou colar aqui, V. E aqui eu preciso adicionar mais um elemento em bin count. Vamos alterar aqui a cor, né? Então, face color, deixa eu olhar aqui. Podemos usar esse aqui, ó, dark turquoise. E para a cor da borda, essa cor aqui, ó, steel blue. Aqui está o nosso histograma. Nesse caso, se olharmos atentamente aqui, tanto o número 2 quanto o número 3 são capazes de dividir, eles dois juntos, né, dividem o nosso conjunto original de dados em dois subconjuntos de mesma probabilidade. Nesse caso, a mediana ela se torna uma medição ambígua, porque temos números pares de barras. Então, a gente não consegue, de fato, falar, é o número 2 ou o número 3 que representa a divisão do nosso conjunto de dados, o meio exato. Apesar da biblioteca NumPy nos fornecer o valor dessa média, né, dessa mediana, ele fala aqui que é 3, mas de fato qualquer intervalo aqui entre 2 e 3 é capaz de fazer isso. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa média ela acaba sendo mais confiável, porque a mediana ela está nos fornecendo um resultado ambíguo, né, no caso.
Então é preciso atentar para isso quando estivermos trabalhando com histogramas. Bom, é exatamente isso que eu mostrei para vocês, pois qualquer número real nesse intervalo, ele divide o histograma em dois subconjuntos de probabilidade igual a 50%. E o que é a moda? A moda é o valor que aparece mais frequentemente no seu conjunto de dados. Se olharmos aqui este exemplo VET, quantos valores de cada elemento existem nele? Então, o 0 aparece 4 vezes, o 1 aparece 1, o 2 aparece 3, o 3 aparece uma vez. Nesse caso aqui, a moda é o valor 0, porque é o valor mais frequente dos nossos dados. Se a gente olhar para esse último caso aqui, onde temos até 5 crianças por família, a moda claramente é o valor 3, porque o 3 aqui é a barra mais alta, tá vendo? É o que aparece mais frequentemente nesse conjunto de dados. Para vocês terem certeza disso, a gente consegue calcular a moda do nosso conjunto de dados. Para isso, a gente precisa importar uma nova biblioteca, que é a biblioteca SciPy. A importação da biblioteca SciPy, ela é feita de um modo diferente do que o modo que a gente vem utilizando aqui. Então, eu não vou escrever import SciPy, e sim eu vou escrever from SciPy import stats. Por quê? Porque, na verdade, stats é um módulo dentro da biblioteca SciPy. E a gente vai fazer o uso das funções armazenadas em stats. Por isso, a importação é feita dessa forma. Para calcular a moda, a gente vai utilizar a função mode. Aí, nesse caso, eu só preciso me referir a stats e não a SciPy. Por isso que a gente faz a importação, como está mostrado aqui na célula 35. Stats.mode de VET. E ele vai dar como resultado o valor 3, como eu falei para vocês, porque 3 é o valor que aparece mais neste vetor. E quantas vezes ele aparece? Ele aparece 52 vezes. E se eu quiser imprimir somente o valor 3? Aí eu venho aqui e coloco 0. E se eu quiser imprimir o valor de quantas vezes a moda aparece? Eu boto 1 e ele nos dá o 52. Bom, e a moda? Será que ela é uma medida completamente confiável de histogramas? Depende. Ela também, assim como a mediana, ela também pode ser ambígua. Se vocês repararem neste histograma aqui, qual é a moda deste conjunto? A gente não tem como responder isso, pois há a mesma probabilidade aqui de aparecimento de crianças, tanto de 0 a 5 nesse condomínio. Então depende do caso. E assim como na biblioteca NumPy, se a gente criar esse histograma aqui e perguntar quem é a moda, possivelmente o módulo SciPy, o módulo stats, ele vai nos dar algum valor, mas esse valor não é confiável, pois qualquer número aqui pode ser a moda do nosso vetor. Bom, por aqui a gente fecha a primeira parte sobre estatística básica e o próximo vídeo será sobre a apresentação de conceitos de espalhamento. Espero vocês no próximo vídeo então. Até mais!